Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa estar abençoando o teu filho nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar tudo que ele veio trazer, Pai, porque eu sei que tudo vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que vocês vieram, né? Pensei que ia pregar para 2, veio mais de 100. Aleluia! Deus abençoe. Antes da gente iniciar, dia 31, também conhecido como sexta-feira próxima, às 19 horas nós vamos ter aqui o culto de adoração com Santa Ceia. Depois eu creio que vai ter uma ceia também, tá ok? Às 19 horas, até 5 horas da manhã. Não, brincadeira. É das 19 horas, eu não sei o horário que vai terminar, mas eu gostaria de ver todos vocês aqui. Será um momento de celebração, de bênção, onde também nós vamos poder estar tendo a comunhão da Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Então, tá ok, vamos lá. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, o Senhor é bom todo o tempo, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meu Pai, nessa noite, venha falar em cada coração que está aqui. Ministra aquilo que o Senhor deseja, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, e leva os teus filhos, Senhor, a ter uma experiência cada dia contigo, Senhor. Que a sua boa mão venha sobre nós e que a sua presença seja cada dia notória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar sobre esse assunto aí, lições do naufrágio. Deixa eu ver se isso aqui está passando. É para cima, para baixo? Não. Voltou. Mudou. Apaguei foi tudo aqui, né, irmão? Passa aí mesmo, irmão, que isso aqui está com defeito. Muito bem. Queridos, essa palavra baseada em Atos capítulo 27, antes da gente ler alguns textos ali, eu quero te trazer a noção do que aconteceu nesse capítulo e um pouco antes na vida de Paulo, nosso apóstolo, irmão, servo do Deus Altíssimo. Paulo tinha sido preso no capítulo 23, ele é preso em Jerusalém, levado para Cesareia, e ali há alguns anos já preso, ele pede para comparecer diante de César. E no capítulo 27, ele é entregue nas mãos do centurião, e eles tomam um navio e começa a sua viagem. E nessa viagem vem acontecer tantas coisas, né? Vem acontecer ali o naufrágio na vida daqueles homens que estão naquele navio. E um naufrágio que eu creio que a mão de Deus estava operando em favor de Paulo, mesmo nessa circunstância. Porque a Bíblia diz que ele encontrou favor nas mãos do centurião, na pessoa do centurião. E quando chega lá no final desse capítulo, ele está ali na ilha de Malta, e na ilha de Malta, o presidiário é reconhecido como homem de Deus, e a Bíblia diz que aqueles homens daquela ilha começam a ver ele como um próprio Deus. Mas ele não tributa a glória a ele tributa toda a glória ao Senhor. E o que essas lições eu quero ministrar ao seu coração, para que venha trazer e fazer a diferença nas nossas vidas. A primeira lição que eu quero trazer ao coração de vocês é: dê ouvidos ao Senhor. Durante essa navegação, no capítulo 27, versículo 9 ao versículo 13, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo:
Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só na carga e no navio, mas também na nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para o inverno, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar à Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olhava para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha Creta. Aqui, Paulo, ele dá um conselho para esse homem, né? Deus tinha ministrado ao coração dele e ele falou para aquelas pessoas: olha, não vamos seguir viagem. É bom que nós passamos o inverno aqui. Mas aquele homem, baseado no conhecimento do capitão do navio, baseado nas opiniões que estavam ali, baseado no tempo, na circunstância, quando ele vê o vento branco, ele falou: esse homem não entende nada de navegação. Eu vou continuar. Vamos embora. E ali, depois nós vamos ver mais para frente o quanto foi o prejuízo dele. Mas eu quero trazer aqui a primeira lição, um alerta para nós, para que nós possamos dar ouvido a Deus. Quantas vezes o Senhor fala ao nosso coração, quantas vezes o Senhor usa os teus servos, mas nós somos obstinados naquilo que decidimos, nós somos obstinados naquilo que queremos, e começamos a procurar opiniões favoráveis. É incrível isso. Nós vamos procurando opinião até achar alguém que fala: você está certo. E aí a gente dá errado, e ainda a gente culpa o irmão. Fala: eu conversei com a Priscila, ela disse que ia dar certo. Ok, a culpa é dela, ela não está orando. É desse jeito, não é verdade? Então, eu meditando sobre isso, eu trouxe aqui algumas pessoas, as histórias bíblicas de pessoas que não deram ouvido a Deus e se deram muito mal. A primeira dessas pessoas é a esposa de Ló. Quando os anjos do Senhor chegam ali em Sodoma e Gomorra, falam: vamos embora, a cidade vai ser destruída. Quem olhar para trás vai virar estátua de sal. E a Bíblia diz, está lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 26, que ela olhou para trás, e aquilo que o Senhor tinha determinado aconteceu com ela. E o olhar para trás, eu tenho certeza que não é dar uma olhadinha assim, irmão, porque é impossível. Alguém está correndo, está caindo fogo, e você não dá pelo menos uma bisolhada para trás. Será que é só eu que sou menos crente que vocês? Fala sério. Quem não ia olhar para trás? Dá uma olhadinha assim, fala: misericórdia, eu vou correr mais. Todos. Mas o fato de olhar para trás era desejar no coração. Era desejar continuar naquela vida, continuar naquela cidade. É olhar com um olhar de penúria e dizer assim: poxa vida, era tão bom ali, tinha um monte de gente meio atrapalhado, mas era bom. Era bom viver naquele lugar. Era bom compartilhar daqueles pecados. Era bom conviver com aquelas pessoas. Esse é o sentido de olhar para trás. Quantas vezes, irmãos, isso está dentro do nosso coração? Nós estamos vivendo uma vida com Deus, mas quantas vezes esse é o exemplo do povo que estava no deserto? Poxa, eu queria comer a cebola lá do Egito. Eles não conseguiam compreender aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava realizando, o que Deus estava proporcionando para eles. Nós estamos a caminho da nossa libertação, nós estamos a caminho da nossa nação. Pelo contrário, talvez na nossa caminhada, essa história se repete. Momentos difíceis da nossa vida, nós começamos a meditar e falar assim: já viu aquele ditado? Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece.
Quem sabe a gente passa por esses momentos. O segundo personagem que desobedeceu e não deu ouvido a Deus, está lá em Reis, capítulo 13, todo o capítulo 13, mas especificamente no versículo 24, onde Deus manda um profeta a Samaria, e dá algumas ordens para ele não comer nada daquela cidade, não beber nada, nem beber água daquele lugar, e voltar por outro caminho. Mas ele se deixa enganar por um profeta velho. O profeta velho vai atrás dele e mente para ele. Os filhos vão lá na casa do profeta e falam: olha, chegou um homem de Deus, e aconteceu sinais, e aconteceu maravilhas. E o profeta velho fala: sela o meu jumento, vou atrás do cara. E ele está sentado debaixo de um pé de figueira. Eu não sei se eu errei a árvore, mas você lê lá também, se errar a árvore não tem problema, né, irmão? E o profeta chega para ele e diz o seguinte: Deus falou comigo, vamos voltar lá e vamos comer lá em casa. Preparei uma comida para você ganhar força. Ele falou: não, Deus falou para mim, que não é para mim comer nada, não é para mim se alimentar, não é para mim voltar por outro caminho. Ele falou: não, mas Deus falou comigo. E ele voltou, e depois o próprio profeta, que chamou ele para voltar, aí verdadeiramente Deus usa o profeta no versículo 23, e fala assim: um leão vai te comer no caminho, porque você desobedeceu a Deus. O profeta mente para ele, mas agora é usado por Deus, e verdadeiramente ele foi comido por um leão. Essas histórias, ela mexe com a gente, porque quantas vezes nós não damos ouvido? Ao invés de nós darmos ouvido ao Senhor, nós damos ouvido a conversas. Deus fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. E eu quero te dar uma notícia para você, que não vai ser das melhores. Nem sempre Deus vai falar com você aquilo que você quer. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam Deus para Deus fazer a sua vontade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Não é para Deus fazer a vontade dele na minha vida, mas é que Ele dá um jeito aí para mim melhorar, para dar certo os meus projetos, dar certo os meus negócios. É errado pedir a Deus? Lógico que não. Mas é essencial nós falarmos: Senhor, cumpra a sua vontade. Então esse homem, ele não dá ouvido a Deus. E o terceiro personagem, esse talvez eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que é impressionante, é Sansão. Sansão, uma história bem conhecida, o homem de cabelo comprido, que desde o seu ventre ele recebe uma palavra, sua mãe, ele é um milagre. A mãe dele não podia ter filho, mas um anjo aparece a ela e fala: vai te nascer um filho, e ele vai ser nazireu. E o nazireu, ele não podia fazer algumas coisas. Primeiro, ele não podia beber e nem comer nada da uva, nada, nenhuma uva, da vinha, nada. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáveres, e ele não podia cortar o cabelo. São basicamente esses três ordem de Deus. E eu penso comigo, que durante toda a vida de Sansão, na sua criação, quando ele menino, a mãe dele contava para ele: filho, você é um milagre. Mamãe, por que os meninos cortam o cabelo? Não cortam? Porque você tem uma promessa de Deus, porque você tem uma bênção de Deus. Eu tenho filhos, eu falo isso para eles. Mas os filhos, de vez em quando, eles querem viver a vida do jeito que eles acham certo. Mas mesmo assim, a promessa de Deus continua sobre a vida deles. Então, Sansão aqui foi levado todo o tempo. Primeiro erro que ele comete, ele vai para a cidade dos filisteus, e lá ele mata um leão. Depois, quando ele volta pelo aquele mesmo caminho, ele vai lá onde o leão está morto.
e a Bíblia diz que tem um enxame de abelha dentro daquele cadáver. Ele pega e come do mel, e vai lá e dá para os seus pais. Então ele tocou no cadáver. Ele vai lá e vai fazer um noivado com uma mulher que não é da tribo de Israel. E diz que dá uma festa de noivado. A Bíblia não deixa específico, mas eu penso que nessa festa, 7 dias de festa, provavelmente Sansão encheu o caneco. Que é isso, irmão? Vou casar. Aleluia. É a última vez que eu vejo. Então ele ali provavelmente desobedece ao Senhor. Mas quando chega no capítulo de número 16, ele conhece uma mulher chamada Dalila. E essa mulher começa a persuadir ele, dizer para ele assim: qual é? Porque alguém vem, oferece dinheiro para ela, fala, vou te pagar uma grana, e você vai ficar rica, mas descobre qual é a força desse homem, para que nós possamos derrotá-lo, matá-lo. E ele começa a brincar. No versículo de número, no capítulo de número, não vou ler não, mas só para deixar situados os irmãos, no capítulo de número 20, no versículo 27, ele diz para ela assim: olha, o meu segredo é o seguinte, se você me amarrar com 7 cordas de arco, umedecidas, aí eu perco a força, fico fraco, igual outro homem. E ela pega e amarra ele, e ela diz que tem um quarto lá que tem uns filisteus, e ela grita: ah, os filisteus vêm sobre ti. Ele levanta, quebra aquelas cordas, como se fosse corda queimada, mata aqueles homens, ataca aqueles homens. E ela fica triste, né? Ah, você está me enganando, mentiu para mim. No versículo 11, ele fala para ela: ó, meu segredo é o seguinte, me amarra com as cordas novas, que eu fico fraco. Novamente, ela grita: oh, os filisteus vêm sobre você. No versículo de número 13, ele diz: se você trançar o meu cabelo com tear, e colocar uma agulha de tear, eu vou ficar fraco. E novamente é mentira. Mas quando chega no versículo de número 19, 20, ele fala a verdade: olha, eu sou nazireu, se cortar o meu cabelo. E eu estava meditando sobre isso. Eu falei: por que esse homem é tão burro? Irmão, que homem burro. É uma questão de inteligência. Poxa, 3 vezes que ele contou o segredo, mentiu para a mulher, ela fez. Você já parou para pensar nisso? 3 vezes. E ela fez tudo o que ele mandava. O cara pelo menos tinha que raciocinar, falar: cara, essa mulher quer me botar numa fria. E ainda tinha soldado escondido dentro da casa dela, irmão. Vou entrar numa gelada. Mas por que ele vai brincando com isso? Sabe por quê, irmãos? Eu cheguei à minha conclusão, na minha meditação, porque Sansão já estava acostumado a quebrar as ordens de Deus e nada acontecia. Foi graduativo. Primeiro, ele quebra a ordem de tocar num cadáver. Depois ele quebra a ordem de tocar em bebida forte. E nada aconteceu. Ele pensou: que nada, pode cortar o meu cabelo, pode fazer o que quiser comigo, eu sou o cara, eu sou forte. Sabe o que eu vejo aqui? Orgulho. E essa lição, para o meu coração, é que muitas vezes o Senhor começa a nos abençoar, o Senhor começa a nos trazer bênção sobre bênção, e nós começamos gradativamente quebrando princípios, nada acontece, quebra outro princípio, nada acontece, e chega um momento, lá diz o texto, eu quero ler com você agora, no 16, 20 e 21, diz assim: então ela gritou: Sansão, o filisteu vem vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo:
Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. 21. Então os filisteus o amarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. O Senhor se retirou dele. Queridos irmãos, vamos viver de uma forma onde o Senhor sempre esteja presente em nossas vidas, onde os nossos ouvidos estejam atentos para ouvirmos aquilo que Deus quer e fazermos aquilo que Deus quer. Nos conscientizar que nós somos apenas servos, apenas instrumentos na mão do Senhor. O Senhor é que é digno, o Senhor é que é santo, o Senhor que quer fazer. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, e eu quero glorificar a Deus, porque nós estamos dentro de uma localidade onde isso é ensinado continuamente. Onde é ensinado nós renunciarmos o nosso ego, o nosso eu, e colocarmos o Senhor acima de tudo. Assim como aquele centurião não deu ouvido para Paulo, e grande foi o prejuízo que eles tiveram. Grande foi a perca que eles tiveram. Esses personagens que eu contei aqui também não deram ouvido ao Senhor. Mas nós vamos dar ouvido a Ele. Amém? A segunda lição: ande com aqueles que pertencem ao Senhor. 27, do 21 ao 25. No Atos, capítulo 27, 21 a 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenha coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi-me dito. Amém? Então, a segunda lição, segunda mensagem para o nosso coração essa noite: ande com aqueles que pertencem ao Senhor. Ou seja, ande com homens e mulheres de Deus, ande com boas companhias. Eu tenho a minha saudosa avó, ela dizia assim: meu filho, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Outro ditado dela, célebre, era: quem se mistura com porcos, farelo come. Mas um bíblico que está em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, querido. Analise com quem você está andando. Ore a Deus. Tem pessoas que talvez Deus vai nos aproximar para ser bênção na vida dela. Mas tem pessoas que o inimigo vai nos aproximar para ser prejuízo nas nossas vidas.
E muitas vezes, esses que se aproximam de nós, ele está vestido em pele de cordeiro. São bons, são boas pessoas. Pessoas que andaram com homens de Deus, mulheres de Deus e foram mudadas a sua história. Eu tenho alguns personagens da palavra de Deus. O exemplo, Ruth, andou com a sua sogra e é contada na analogia de Cristo. Ruth, que veio de uma nação amaldiçoada, uma nação que era abominável ao Senhor, mas quando ela se apega, quando ela conhece Ruth, num momento ela casa com o filho dela e o filho morre, é um momento trágico, e Noemi fala para ela assim, fica aí, não vai comigo não. E ela fala, eu vou com você. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você passar fome, eu vou passar fome com você. O seu Deus é o meu Deus. E essa mulher foi para Israel. E ali Deus a abençoou. Por quê? Porque andou com uma serva do Senhor. Escolha os seus amigos. Outra pessoa que deu ouvido a Deus, que andou com o homem de Deus, foi abençoado, foi Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Enquanto ele andou com o tio, o cara prosperou, meu irmão. Era bênção sobre bênção. Eu tenho um primo que de vez em quando ele vem aqui, aí esses dias ele estava aí andando comigo, nós estávamos dirigindo o carro, e eu fiz um negócio, estava alegre, falei para ele assim, Nilton, Deus olhou do céu e falou assim, vou abençoar esse gordinho. E ele estava do lado e falou assim, e o barrigudinho? Fica sem nada? Eu falei, não, vou liberar uma bênção para você. Em nome de, olha só a misericórdia. E ele foi abençoado também, você acredita? Comprou um carro, que ele também é a mesma atividade que eu, levou lá para a cidade que ele mora, Campo Grande, e ganhou dinheiro. Irmãos, andar com gente abençoada, a bênção vem sobre a sua vida. Outra pessoa que foi abençoada foi Raabe. Quando ela esconde aqueles espias, ela fala assim para os espias, fala assim, olha, o coração do povo está com medo, vocês vão destruir essa cidade, nós já estamos todos com medo. Então não esqueça de mim, faça uma aliança comigo, porque o Deus de vocês é poderoso. A Raabe, a escória daquela cidade. Eu fico impressionado como Deus, você vai para a palavra e você vê os improváveis sendo sempre escolhidos, não é verdade? Os improváveis, aquele que a gente olha assim e fala, vai sair alguma coisa boa daí. Essa mulher, se eu fosse fazer discipulado lá em Jericó, jamais ia escolher ela para ser minha discípula. Até porque se eu fosse lá no ambiente onde ela trabalhava, a Juliana ia brigar comigo. Não é verdade? O que você vai fazer nesse bordel? Eu falei, vou evangelizar, irmã. Aleluia. Misericórdia. Mas aí, queridos, essa mulher é contada, se você vai lá também na genealogia de Cristo, está lá o nome dela. Agora ela se torna uma israelita. Se não me falha a memória, ela é bisavó, tataravó de Davi. Estou enganado? A irmã Irani diz que estou certo. Estou certo ou estou enganado? Ah, estou certo. Bisavó, tataravó, vó de Davi, da linhagem de Davi. Olha só. Irmãos, isso aqui traz tantas coisas boas para o nosso coração, né? Talvez você se vê hoje como um desprezado, né? Mas Deus está olhando para você e vendo você como um provável, um abençoado, um homem, uma mulher de Deus. Talvez você olhe para você e fala, poxa, eu não tenho chance. Mas o Senhor olha para você e fala assim, você é meu, eu te escolhi, eu te separei. Isso foi a história dessa mulher. Outro camarada que andou com o homem de Deus foi Josué.
ele era discípulo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ia para a tenda orar e ele ficava à porta. Moisés ia para o monte, ele subia junto. E ele se torna discípulo, sucessor de Moisés. Homens que andaram com pessoas que pertencem ao Senhor. Escolha isso para a sua vida, querido. Né? Escolha andar com pessoas que são abençoadas, pessoas que têm para acrescentar na sua vida. Principalmente você, jovem. Escolha bem os seus amigos. A gente ouve tanta história de jovens que se envolveram em drogas, se envolveram em tantas situações. Por quê? Por causa de uma amizade errada. A terceira lição que nós vamos tirar do texto ali de Atos 27, 23 e 24. Atos 27, versículo 23 e 24. Vai colocar aí, meu querido? Muito bem. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Amém? A terceira lição é: seja um dos que fazem a diferença. Irmãos, seja um dos que fazem a diferença. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para ser um Paulo, para ser aqueles que favorecem, para ser aqueles que a presença de Deus na sua vida. Olha o que Paulo diz: o Deus a quem eu pertenço. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, para você pensar sobre isso: a quem você pertence? Que propriedade é essa, né, que Paulo, ele relata aqui: é o Deus a quem eu pertenço. Quantas vezes o inimigo, ele vem tentar colocar dúvida em nosso coração, a respeito de quem nós somos, a quem nós pertencemos, talvez por um erro, talvez por uma falha que nós cometemos. O inimigo fala nos nossos ouvidos, ele nunca vai começar com o pronome você, ele sempre vai começar com o pronome eu não valo nada, eu não sirvo para servir a Deus. Mas eu quero dizer para você, isso é mentira. Você foi escolhido para fazer a diferença nesse tempo que se chama hoje. E quando eu digo a diferença, eu acho interessante, a nossa visão de sucesso sempre está ligado aos holofortes, né? A ser conhecido, a ser divulgado. Mas eu quero te trazer uma noção de sucesso como homem e mulher de Deus, poderosa e bem pequena, talvez aos olhos de muito. É a diferença na vida de um. Você pode ser a diferença na vida de um. Eu oro a Deus para que você tenha essa experiência que eu vou te contar. Alguém chegar para você e falar assim: depois que Deus colocou você nas nossas vidas, houve uma mudança. Irmão, quando Deus nos faz saber isso, por boca de pessoas, isso alegra o nosso coração, pelo menos o meu coração. Por quê? Porque eu me sinto um homem de sucesso. Não porque eu tenho grandes coisas, eu tenho um nome grande, mas é porque o Senhor está fazendo grandes coisas através de mim. E eu penso naquela canção que diz assim:
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Por ninguém. Mas o Senhor está te usando. E eu quero dizer para você, você foi escolhido para esse tempo, para fazer a diferença. Paulo estava nesse navio como prisioneiro. Mas em nenhum momento você vê ele murmurando. Quem sabe se fosse eu ali como prisioneiro, é bom mesmo que morre todo mundo. Aí nem eu, nem ninguém. Não é verdade? Tem gente que pensa assim, né? Mas ele disse para aqueles homens, o Deus a quem eu pertenço e sirvo, enviou um anjo essa noite, ele disse para mim, nenhum de vocês vai morrer. Todos ficarão vivos. Sabe quantos homens tinha dentro daquele navio? No versículo 37, está escrito lá, 276 pessoas. É uma igreja grande, não é? 276 irmãos estavam naquele navio, e aquele dia foram salvos, literalmente, não morreram, porque estava junto ali um servo do Deus Altíssimo, que verdadeiramente pertence ao Senhor. E eu quero enfatizar isso ao seu coração. E isso, o que eu preciso fazer, irmão, para ser contado com esses que fazem a diferença? Você precisa só de uma coisa, nada mais, se render. Eu me rendo a ti. Só isso. E nada mais. Completamente, sem nenhuma reserva. Se render ao Senhor com todas as habilidades que Ele te deu. Se render ao Senhor com todos os recursos que Ele te deu. E dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-os alto. Não, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser contado entre esses tais que fazem a diferença. Eu quero chegar, Senhor, no dia que o Senhor me desse privilégio de estiver junto ao Senhor, o Senhor apontar uma multidão e dizer, está vendo esses aí? Todos eles foram influenciados por você. Esses dias a Beth pregou aqui e disse sobre isso, esse momento que está acontecendo, né? Os influenciadores da internet. Tem muitos que estão influenciando por coisas erradas, mas o Senhor nos escolheu para ser boa influência. Aleluia. Nós vamos entrar em lares destruídos, e o Senhor vai restituir, restaurar casamento, salvar pessoas, curar enfermo, fazer maravilhas, porque você se dispôs e se rendeu ao Senhor. E se tem aqui alguém que já teve essas experiências, e talvez eu falo para alguém aqui nessa noite, especificamente, e você desistiu, esmureceu, entristeceu, está parado, está neutralizado, porque talvez se sente ofendido, se sente menor, se sente desqualificado. A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor traga sobre você um avivamento. Achei super interessante o dia que o Casas pregou aqui, ele disse que estava lá em Goiânia se tratando de depressão, e o irmão chegou lá e falou, vamos, tem uma célula ali para você ministrar. E ele disse o seguinte, não, você não sabe que eu estou em depressão? Aí o irmão, os irmãos lá não sabem que você tem isso, depressão, e o Espírito Santo não tem depressão, vamos embora. E ele foi lá e 9 vidas se renderam a Jesus, 9 vidas. Então, queridos, que o Senhor tome a sua vida,
Eu queria ouvir um amém agora. Eu vou dar mais uma chance para você. Que o Senhor tome a sua vida e você faça a diferença nessa cidade, em todos os lugares que o Senhor te enviar. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos, reforçando aquilo que nós já falamos aqui. Ouça o Senhor, ande com boas influências, mas acima de tudo, busque o Senhor para ser um instrumento de salvação para aquele que está perdido. E como diz outra canção, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena. Irmãos, tanto vale a pena. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que está morando em Maceió, e o Senhor nos deu o privilégio de ganhar ele, a esposa dele, para Jesus, há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E ele contou para mim, ele disse que eu liguei para ele, ele falou assim, eu estava conversando hoje com os irmãos e eu toquei no seu nome. Eu falei, falou mal de mim? Ele falou, não, eu falei para os irmãos como você me evangelizou, você me levava para o culto, depois ia lá pagar pizza para mim, eu engordei uns 20 quilos, mas você me ganhou para Jesus. Você não sabe, mas tinha dia que você chegava lá em casa 9 horas da noite e gritava, fulano, eu escondi, falava, Silvia, fala que vamos ficar quietinho para ele pensar que nós estamos dormindo, mas eu, fulano, aí não tem jeito não. Aí ele abria a porta e nós entrava na casa dele. Na época, o Senhor me deu o privilégio de sair em algumas cidades aqui do interior, ministrando a palavra. Eu grudei ele, a esposa, ponhei comigo. Falei, vamos comigo. Saiu viajando comigo. E hoje ele está pastoreando lá em Alagoas. Vale a pena, irmão. Todo investimento que você fizer, vale a pena. A gente não tem nem noção do que o Senhor está fazendo. Nós somos apenas instrumentos na mão desse Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de amor. Se posicione, irmãos, se posicione. Está findando esse ano, iniciando um ano novo, onde nós fazemos tantos planos. Eu perguntei na célula segunda-feira, o Senhor Jesus está nos seus planos de 2022? Ele está? Qual o lugar que Ele está no seu plano em 2022? Como disse esses dias, foi a Larissa, será que o Senhor Jesus está como paraquedas? Que qualquer momento, se eu precisar, eu grudo Ele, afinal não posso morrer. Ou será que o Senhor Jesus está como aquela peça que foi feita aqui? Senhor, senta aqui do meu lado. Senhor, vai para o segundo lugar, vai para o terceiro, até sair do ônibus, né? Vamos colocar o Senhor na direção de nossas vidas. E nesse ano, venha sexta-feira, faça aqui uma oração ao Senhor e diz, Senhor, eu me rendo ao Senhor. E em 2022, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Ganhar alma é o meu objetivo, e eu vou ganhar alma. O Senhor vai me dar. Nós não fazemos nada, irmão. O Senhor só precisa da nossa disponibilidade. Se põe de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Você que deseja isso, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Se você verdadeiramente deseja ouvir a Deus, deseja andar com pessoas cheias do Espírito Santo, deseja ser um influenciador nesse tempo que se chama hoje, põe a mão no seu coração, deixa Deus falar contigo. Aleluia. Tu és santo, Senhor, e poderoso. Aqui está a sua igreja.
Cada um que está aqui, o Senhor conhece desde o ventre. Desde o ventre. Foi o Senhor quem nos formou no ventre de nossa mãe. O Senhor sabe, Senhor, e o Senhor colocou dentro de cada um de nós talento, habilidade. O Senhor colocou dentro de cada um de nós, ó Pai, frutos eternos, vida eterna. Eis-nos aqui, como a sua igreja, assim como Isaías disse, eis-nos aqui, envia-me a mim, que cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, possa fazer essa oração, que cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, Senhor, possa ser um instrumento do Senhor, esses últimos dias desse ano, e todos os dias do ano vindouro, e todos os dias que o Senhor der para nós na terra, nós possamos ser influência, nós possamos ser instrumento em tuas mãos, para desfazer a obra do diabo. Senhor, nos capacita, Senhor, nos traz o peso da sua glória. Não queremos ser aqueles, ó Pai, que buscam o Senhor por bênção, mas queremos ser aqueles que têm o Senhor presente em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que têm o Senhor na vida, as bênçãos os alcançarão. Ah, Pai querido, toma em Tuas mãos, que haja nesse tempo, Senhor, uma multiplicação, que haja verdadeiros discípulos do Senhor, que amam o Senhor, que o Senhor possa fazer de nós aquilo que o Senhor disse para nós sermos, luz nesse mundo e sal nessa terra, que venha ter clareza em nossas vidas e que as pessoas possam ver o Senhor em nós e através de nós. E que nós sejamos o sal que traz sabor, o sal que conserva, o sal que traz cura. Pai, abençoa o seu povo. Senhor, dá para nós uma consciência celestial, nos purifica de todo mal. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores por natureza, mas o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é aquele que nos escolheu, nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas o Senhor olhou para nós e nos amou, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que nenhum pereça, mas todos tenham vida eterna. Abençoa, Senhor, e aqui, cada irmão que está aqui nessa noite, o Senhor possa se revelar a ele, o Senhor possa conduzir a ele, que o Senhor possa conduzir cada um de nós, segundo o seu propósito, não o nosso, mas o do Senhor, que nós venhamos se render ao Senhor de forma tal, que o Senhor venha cumprir o propósito, em nossas vidas. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo todas as famílias aqui representadas, e eu declaro, Senhor, um tempo de bênção, de colheita, de prosperidade, de paz sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Quem concorda, aplauda o Senhor, dá glória a Deus, se manifeste, aleluia, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor seja sobre ti todo o tempo, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém.